Quarta-feira, 28 de maio de 2025, 10h30 da manhã. Ontem, a ministra Marina Silva, como vocês já estão cansados de saber, sofreu terríveis ataques no Senado. Eu entrei atrasado na discussão, ontem eu estava ocupado com outras coisas, estou falando sobre isso apenas agora. Mas eu já tinha falado antes, né? Eu fiz vídeos na época que aquele Plínio Valério disse que enforcaria, que queria enforcar a Marina Silva em função do debate da BR-319. E a minha opinião, resumidamente, naquele momento, é que isso, apesar de extremamente repugnante e condenável, era um grande teatro em que tanto Plínio quanto Marina saíram favorecidos, né? E ninguém fala com propriedade, com seriedade dos impactos da BR-319. Plínio joga para a turma dele, ele tem uma linha fascista. E o fascismo é desbocado, o fascismo é vitimista, o fascismo é mal-educado, né? E ambíguo, né? Plínio ele começou a vida política dele na esquerda, né? É a mesma trajetória, né? O pessoal de Manaus conhece, era movimento social, movimento estudantil, e aí passa para a extrema-direita e faz um discurso falsamente social. É o típico fascismo, né? O fascismo é de direita, mas ele busca uma cara de esquerda e ele é desbocado. Então as pessoas estão impressionadas com a grosseria, com a misoginia, com uma mulher negra e periférica sendo atacada, e ninguém está falando da BR. A BR é o grande problema, porque a Marina, por mais atacada que tenha sido, ela tem a rede de apoio dela e está tudo bem. Agora, as vítimas da pavimentação da BR-319, né, os indígenas, as mulheres, as crianças, às vezes índios isolados que vivem lá naquela região em abundância, aqueles serão chacinados, dizimados. Eu não quero que pensem que eu estou diminuindo a gravidade da maleducação, ou se preferir, do machismo, da misoginia, da escrotidão daqueles senadores. Isso é uma estratégia clássica de detratar o outro, né? Se você chama atenção para um certo aspecto que não está sendo observado pela sociedade, as pessoas dizem que você está minimizando o outro aspecto. Então, eu começo esse vídeo reproduzindo a fala de duas mulheres que conheço pessoalmente e que admiro muito. Primeiro, a jornalista Eliane Brum. Nesse momento extremamente grave que vivemos, quem segura a boiada é uma mulher. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. Uma mulher com uma história de dignidade, de serviços prestados ao Brasil e ao planeta. Uma mulher que é a ambientalista mais respeitada no mundo. Nessa terça-feira, Marina Silva foi convidada pelo Senado brasileiro e foi brutalmente desrespeitada pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que anteriormente já tinha dito que tem vontade de enforcá-la. Sim, o senador achou perfeitamente possível dizer isso antes e nessa terça-feira achou perfeitamente possível dizer que a respeitava como mulher, mas não como ministra. É misoginia na veia, é preconceito na veia, é ódio pelas mulheres na veia. Foi desrespeitada também pelo presidente da comissão, senador Marcos Rogério, do PL de Roraima. Marina se retirou porque não recebeu um pedido de desculpas.
Foi brutal ver Marina desrespeitada por aqueles homens de terno do Senado. E foi brutal ver tão poucas vozes defendendo Marina Silva. Odeiam Marina porque ela está segurando fechada a porteira para seus projetos de destruição da Amazônia e de todos os biomas. Toda a sociedade brasileira, e não só as mulheres, precisam se postar ao lado de Marina e exigir um pedido de desculpas formal do senador e do Senado. Marina, você não está sozinha. Estamos ao seu lado, segurando sua mão, para não deixar nem a boiada, nem os homens que odeiam as mulheres passar. Agora vocês vão ouvir a professora Jaqueline Girão, bióloga, que eu conheci pessoalmente recentemente no Rio de Janeiro e que trabalha com questões de educação e educação ambiental. Em relação ao triste episódio vivenciado hoje pela ministra Marina Silva, há que se dizer algumas coisas. A primeira delas é que é inadmissível que uma ministra de Estado, uma mulher negra, seja tratada da forma como foi tratada por alguns senadores, numa comissão para a qual ela foi convidada a participar. Disseram que não a respeitavam como ministra, só como mulher, como se fosse possível separar a pessoa do cargo dela. Não é possível, Jaque, mas deixa eu te explicar por que eu acho que isso aconteceu. Porque quando ela foi ameaçada de enforcamento por aquele mesmo senador, a sociedade defendeu-a como mulher, mas não defendeu-a como ministra. E defender ela como ministra seria dizer: a BR-319 não pode ser asfaltada. Ou pelo menos não pode ser asfaltada, porque a luta da Marina não é contra o asfaltamento. A luta da Marina, a Marina não tem a radicalidade que eu gostaria que ela tivesse. Se tivesse, ela também não estaria no governo, né? No governo Lula. Mas a luta da Marina é por um licenciamento ambiental feito nos moldes previstos em lei antes da destruição da lei do licenciamento ambiental. Tá? Então é só isso que a Marina quer. A Marina não se coloca contra a estrada. Inclusive ela fala: olha, eu tive não sei quantos anos aí fora, não era ministra, e vocês não fizeram a estrada por incompetência de vocês. Não dá para dizer que sou eu que estou atrapalhando. A ministra assinou recentemente autorização para pavimentação de um trecho Charlie, trecho C, né? Um trecho de 50 quilômetros fundamental e que não deveria ter autorizado, porque essa estrada é inviável, essa estrada não é possível, tá? Então é isso que a sociedade não está entendendo, tá? Jaqueline, sim, minha amiga, entende, né? Ela está enfatizando aí a questão do ataque do senador, mas tem gente que não compreende, né? Vamos dar uma olhada aqui no Álvaro do Meteoro. O que é que ele falou? A ministra Marina Silva fez uma passagem atribulada pelo Senado. O presidente da sessão disse com todas as letras para ela: ponha-se no seu lugar. Me respeite, você ponha no teu lugar. E aí quando ela Ele falou: se ponha. chamada de mal educada. Ponha-se é muito para ele. Educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Se pareceu desrespeitoso, é porque foi. Tanto que na sequência apareceu alguém para dizer que não respeita mesmo. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. Olha que cínico. Ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra. Eu não estou falando com a mulher. Filho da puta. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece Claro. respeito, a ministra não. Por isso Filho da mãe. E a ministra terminou abandonando a sessão, que já durava mais de 3 horas. Se Vossa Excelência, não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Eu sou o Álvaro e esse é o meu resumo do que aconteceu no Senado e do que estava em jogo naquele momento. Tava em jogo a estrada, né, cara? Você fez um resumo, um textão, mas você não falou do problema da estrada. Ignorou completamente. Passou pela
Comissão de Infraestrutura do Senado. Em tese, o objetivo dessa comissão específica é garantir a viabilidade de grandes obras no Brasil. Pronto, tá. Era isso que eu queria mostrar. Ele diz que, em tese, a função dessa comissão seria garantir a viabilidade de grandes obras. Mas não é só isso. Não se trata de garantir viabilidade. Tem coisas que são inviáveis. E a BR-319 é inviável. Tá? Não tem como, não existe governabilidade possível. E não sou eu que estou falando isso, é gente do Exército, gente da polícia. Já fez declarações públicas dizendo que não é viável. Tá? Não adianta querer reforçar IBAMA, botar posto disso, posto daquilo, controle por satélite. Não é viável aquela estrada. Não é viável. E ninguém está falando disso. Não, para ser justo, quem falou disso foi o professor Paulo Graudelli, no vídeo dele sobre o assunto, que saiu ontem à noite e que eu vou analisar em detalhes depois, né? Porque quando eu trabalho com os vídeos dele, eu gosto de não cortar nada. Então vamos ver isso mais tarde. No canal do Jones Manuel, a moça que estava apresentando ao vivo o programa, completamente despreparada para falar sobre a BR, não sabia nada. E, claro, o público dele fica sonhando com esse tipo de coisa aí. São dois jovens num trem com a legenda: quando eu conhecer o amor da minha vida nas ferrovias chinesas que irão rasgar o Brasil. É isso, tem uns esquerdistas que ficam sonhando. E aí, se tiver muito rigor ambiental para a BR, não vai dar para fazer as ferrovias chinesas que vão rasgar o Brasil, porque é o mesmo projeto. A sua condição de mulher e mais, mulher negra, mulher de origem humilde. Disseram que ela deveria se colocar no seu lugar. Pois é, e a Marina Silva estava exatamente no seu lugar, né? Por mais que eu discorde da ideologia do desenvolvimento sustentável dela, ela conquistou e mereceu o papel de grande estrela dos governos Lula. Né? Ela tem uma ordem de grandeza equiparável a Lula do ponto de vista do mundo, né? Enquanto que aqueles senadores que estavam atacando não passam de vermes da lata de lixo da história. Disseram que ela estava oferecendo dados falsos sobre o desmatamento que já iniciou apenas com a notícia da pavimentação da BR-319. Esse é um padrão conhecido, né? Sempre que essas grandes obras são anunciadas, né? É a mesma coisa com as hidrelétricas aqui do Xingu, né? Só a perspectiva da chegada da obra já impulsiona desmatamentos. E outros horrores inadmissíveis, inaceitáveis, que fizeram com que a ministra se levantasse e fosse embora, deixasse a sessão, porque ela exigiu um pedido de desculpas que não foi aceito. Porque as pessoas não consideraram que a desrespeitaram de forma alguma. Ele disse que respeitava como mulher, mas não respeitava como ministra, como se fosse possível separar uma coisa da outra. Mas desrespeitou como mulher e como ministra, da mesma forma. Bom, isso é algo assim, fosse ela quem fosse. Inclusive, uma senadora que se levantou em defesa da ministra, que não conseguia nem terminar sua fala, porque foi interrompida pelo senador Omar, dizendo que ela estava dizendo mentiras, que eram dados falsos, e então aí começou toda a confusão. Sim, então foram duas mulheres desrespeitadas ao mesmo tempo. Pois é. Mas isso é o funcionamento do fascismo. O fascismo é mal educado. Então você ficar chocado com esse ato de desrespeito, você está preocupado com um sintoma de uma doença mais grave, que é o fascismo, que se alimenta de grandes obras como essa, porque vai se espalhar ali
vai chegar ao centro da Amazônia e vai começar a comer a Amazônia pelo centro. Dá uma olhada num pequeno trecho de um outro vídeo do professor Paulo Giraldelli, em que ele explica, ele fala sobre o funcionamento do fascismo. Sabe o que ocorre? No âmbito político, ocorre simplesmente a instabilidade dos governos e o aparecimento de lideranças populistas que dizem que vão salvar o povo. Começa o fascismo. A destruição do santuário é o início do fascismo. Não à toa, portanto, os pequenos fascistas já vão aparecendo antes, para propor a própria destruição, para que depois eles reinem. E um fascista pequeno, Aldo Enrabado, Aldo Rebelo, na sua mentalidade de achar que a mulher não tem experiência, que a questão é o ímen, ele também acha que a questão é a árvore. Nesse vídeo muito interessante, o professor Paulo fala como que uma virgindade não pode ser reconstituída, né? Que a virgindade da mulher não é o ímen, é muito além do ímen, é a experiência. E a virgindade da floresta não é a árvore. Por isso que a ideia do desenvolvimento sustentável, ela não é capaz de dar conta da preservação da Amazônia. E aí a necessidade do santuário, que não é compatível com o desenvolvimento sustentável. Deste fruto da ignorância, da má-fé e dos interesses financeiros que estão por trás de Aldo Enrabado, aparece o pseudonacionalismo. E aí vem a frase, né? Isso não pode ser santuário, a Amazônia, porque ela é Brasil. Ora, justamente porque ela é Brasil, uma terra abençoada, que ela tem que ser santuário. Isso é importantíssimo que o governo faça uma nota, se manifeste em solidariedade à ministra, a violência que ela sofreu, tanto violência de gênero como de raça, e que esses senadores se retratem, porque não se pode aceitar uma situação dessas. Então, Jaque, aí que eu queria uma manifestação do governo contra a estrada, pela preservação da Amazônia, né? Eu sei que o mesmo Lula que prometeu a preservação, também prometeu a estrada antes das eleições. Mas é isso, é uma questão de equilíbrio de forças. Infelizmente, a gente está do lado mais fraco, né? Então, o governo precisa se posicionar a favor, contra a lei que destrói o licenciamento ambiental e contra obras destrutivas, como, por exemplo, a BR-319, a Ferrogrão, né? Mas o que a gente vê? Todo mundo está concentrado só na questão da Foz do Amazonas, e mesmo nessa questão, nós estamos levando aí de goleada. Inclusive, lembrando que o deputado federal do Rio de Janeiro, Glauber Braga, está correndo o risco de ser cassado por ter reagido a um sujeito que entrou no Congresso e saiu ofendendo o deputado e sua mãe, que estava gravemente enferma, veio a morrer, veio a falecer dias depois, e ofendendo a honra da mãe do deputado. A Polícia Legislativa não fez nada para impedir. Ou seja, qualquer pessoa pode entrar, ofender, esfaquear, fazer qualquer coisa, porque pode, né? Pois é, né? Tem aquela história clássica lá do vô do Collor, ou pai do Collor, a família Collor, né? Meteu um tiro no outro senador e não deu nada, né? A casa do povo só é do povo para isso, porque muitas vezes o povo quer participar das sessões legislativas e é impedido. E esse deputado que está de esquerda,
né, que defende várias causas, as causas ambientais, as causas da educação, as causas da classe trabalhadora. Esse deputado está sendo gravemente ameaçado de cassação. Jaque, não, eu gosto muito do Glauber, né? Do Glauber e da Sâmia. Quando alguém pergunta para mim quem são os caras, né, que realmente... Tem algum político que você realmente gosta? Eu vejo esse casal, né? E tem um ou outro, né? O Fabiano Contarato, lá, enfim. Tem uma turma, né? Erundina, mas são poucos. Agora, quem que tá falando mesmo, assim, contra a BR? Porque se tivesse, ele estaria lá sentado, né, cara? Qualquer pessoa pode sentar. Você pode ser deputado, você pode ser senador, você chega lá naquela sala e grita, essa BR não pode ser construída, porque vai acabar com a floresta amazônica e condenar o povo brasileiro à miséria eterna, né? Quem que tá lá para falar isso? Não vejo ninguém, zero, ninguém. Vai à plenária, passou por 2 comissões que solicitaram que aceitaram a denúncia que o caso fosse a plenário para ser julgado pelo conjunto dos deputados e deputadas. É impossível não comparar esses 2 eventos, uma vez que um dos senadores que ofendeu a ministra, dias atrás, disse que se pudesse, a enforcaria. Isso não recebe nenhuma advertência. Pois é, o legislativo está dominado pelo fascismo. Só quem vem resistindo é o STF, né? O presidente Lula, foi uma vitória nossa, assim, por pouco, né? A gente conseguiu. O Lula fica lutando aí, né? Fica naquela corda bamba, né? Entre manter a Marina por um lado e por outro não tomar impeachment, se ajustar com o agro e agora pensando em reeleição, né? Enfim, a política suja mesmo, né? Mas isso que a gente está falando especificamente agora, aquele ataque à Marina Silva e tal, é o fascismo, né? Então você tem a centro-esquerda, porque a esquerda de verdade não existe. Não existe ocupando cargos políticos, né? No executivo, no legislativo. A direita, a extrema-direita e o fascismo. Sendo que esse último é mais difícil de identificar porque ele não se diz fascista, né? Ele se diz qualquer coisa, ele está lá para confundir. É impossível discutir com um fascista, porque ele vai fazer de tudo para aumentar a confusão. Por isso que o certo mesmo era a Marina Silva nem ter ido. Bom, dito isso, é importante também que se entenda esse cenário político, né, e que é consequência de um governo de frente ampla, amplíssima, tão ampla que não se sabe mais o que é direita, o que é esquerda. Ampla, mas a esquerda ecológica radical não está representada. Aqueles que reconhecem a inevitabilidade do colapso, que tentam adiá-lo, não construindo essas obras, não explorando petróleo na foz do Amazonas. Essa turma não está no governo. Então é ampla para o lado de lá. Qual é a base governista, qual é a base da oposição? Essas 2 bases já se misturaram, já se hibridizaram, e no episódio de hoje se hibridizaram para atacar a ministra, que é uma autoridade, é a pessoa que toma decisões sobre questões ambientais junto com a sua equipe, junto com o IBAMA e outros órgãos. Porém, essa mesma ministra também não tem se colocado contra a pavimentação da BR-319. Olha aí a contribuição da Jaque, como é completa, né? Por isso que é minha amiga. Ela está defendendo estudos de governança, mas ela mesma afirmou ali, e isso é verdade, que só a notícia da possibilidade da pavimentação da estrada já trouxe
um desmatamento que aumentou em mais de 100%. Numa região do estado do Amazonas, ainda bastante preservada. Sim, as fazendas se espalharam loucamente por lá, né? A gente tem aí o nosso parceiro também de comunicação, o Lucas Ferrante, ele sempre fala disso. Ele conta que tem fazenda lá valorizada avaliada em R$500 bilhão, tá? Então JBS, tá todo mundo entrando lá. O pessoal do desenvolvimento sustentável, a turma do Tasso Azevedo, já tá lá querendo fazer a concessão daquelas florestas públicas para a indústria madeireira. Por que você acha que Carlos Nobre não fala um ai dessa estrada? Não fala nada. Ninguém fala. Quem está falando agora é o professor Paulo Giraldelli, já fez o vídeo criticando, nós aqui, a Jaque, e é isso. É isso, mesmo entre os radicais do clima, da esquerda revolucionária, você não ouve falar quase nada. Não, o Marx comenta, tem feito comentários muito bons tanto contra a BR-319 quanto contra a Ferrogrão também. Mas somos muito poucos. Aí o meu amigo Danilo me mandou o link dessa notícia do UOL, né? Marina abandona a sessão tensa após senador dizer que ela não merece respeito. E destacou esse trecho aqui da matéria, né? Pesquisadores temem que a pavimentação facilite o desmatamento ilegal naquela região. Aí ele brinca, pesquisadores temem que se você sair na chuva sem guarda-chuva, vai se molhar. É óbvio, né? Os pesquisadores não temem que vai aumentar o desmatamento, os pesquisadores sabem, os pesquisadores têm certeza absoluta, né? Temem. Aí a pessoa lê um negócio desse e fala, eu temo tanta coisa, né? Mas é a vida que segue. Você vê que então que os jornalistas que escrevem sobre meio ambiente não estão preparados para falar sobre esse assunto. E não é que os especialistas têm certeza que vai acontecer. Qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo sobre como funcionam os processos de expansão humana e de facilitação de acesso do ser humano em áreas preservadas, sabe? Qualquer pessoa que tenha acompanhado qualquer processo de asfaltamento de qualquer rodovia na Amazônia, seja ela uma pequena rodovia que ligue duas cidades, ou seja ela a BR-163 que liga Cuiabá a Santarém, sabe que é isso que vai acontecer. E ainda que houvesse um grande esforço do governo, que eu não acho que vai haver, para impedir esse desmatamento, ainda que fossem colocadas centenas de bases do IBAMA, ainda assim é muito difícil de você controlar. Então vai aumentar o desmatamento ilegal e vai aumentar muito. Ainda que você fizesse um processo super rígido, que não vai acontecer, de contratação, de construção de mil bases de controle e tal, ainda assim aumentaria, né? Então é quase patético você falar que os pesquisadores temem que aumente o desmatamento ilegal. É cínico dizer isso. Né? Então, mas ao mesmo tempo, é um discurso ambíguo em relação à pavimentação da estrada, e é sabido que é muito difícil o controle sobre esses 400 quilômetros de estrada no meio da Amazônia, né? É pior que isso, já, que não é muito difícil, é impossível. Muito difícil é acabar com a fome, é alfabetizar todo mundo, isso é muito difícil. Agora, abrir uma estrada daquela sem desmatar, sem levar o arco do desmatamento para o centro da Amazônia, sem ferrar com a floresta amazônica e, consequentemente, ferrar com o Brasil para sempre, é impossível. Os garimpeiros já estão se aproximando, Eles já estão lá, eles já estão escravizando os indígenas, eles já estão destruindo tudo. É claro que tem mais garimpeiros se aproximando cada vez mais. E não só garimpeiros, não, também petroleiras russas, que têm muito interesse em postos de petróleo naquela região. Então, se você é daqueles que só é preocupado com queima de combustível fóssil, por isso está mais focado na exploração de petróleo na Foz do Amazonas, não está prestando atenção na BR-319, você vai quebrar a cara ali na frente. Madeireiros já estão se aproximando, e isso aí é mais
mais um dado, mais um episódio, né, que vai acelerar o colapso climático. Lembrando que o madeireiro nem sempre tem aquela cara de vilão dos anos 70, né? Ele pode ter essa cara aí, ó, de bom moço da USP. Olha aí, ó, o Tasso Azevedo. É o madeireiro que já está se aproximando. E é o madeireiro do desenvolvimento sustentável, né? É tudo sustentável. Só que não, né? O colapso do ecossistema Amazônia. Então, é importante que tudo isso seja colocado claramente, né, todos esses aspectos que têm relação com o episódio de hoje, para que as pessoas possam também se colocar, se manifestar, manifestar seu apoio incondicional à ministra Marina Silva pelo desrespeito, pela violência que ela sofreu, mas ao mesmo tempo se informar a respeito da tragédia que provavelmente será a pavimentação dessa estrada, dessa BR. Ô Jaque, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi como ativista da luta contra Belo Monte. Eu nunca falava Belo Monte será, né? Eu falava Belo Monte seria, se for construída, né? No final foi, né? Alguém perguntava, tinha alguma chance de não ser? Não sei, mas a gente sempre tem que colocar, o futuro está sempre em aberto, né? Até que ele deixe de ser futuro, né? E se torne presente e passado, né? Enquanto a estrada não estiver pronta, enquanto a estrada não estiver totalmente concluída e inaugurada, a gente está lutando contra ela e a gente está falando da tragédia que é a construção e que seria a conclusão. E que, aliás, o senador Omar afirma que o oxigênio só não chegou a Manaus na época da pandemia porque não tinha estrada. Isso sim é uma mentira, mas é uma mentira deslavada. Essa é uma das histórias mais cabulosas e menos conhecidas dos crimes do governo Bolsonaro. O Lucas Ferrante, junto com o Philip Fernside, já mostraram, com uma pesquisa amplamente documentada, que aquele oxigênio poderia ter ido mais rápido, mais barato, de forma mais segura, pelo Rio Madeira. Mas ele não foi enviado pelo Rio Madeira propositalmente para mandar pela BR, para que ele atolasse, para que se criasse uma comoção nacional e principalmente no estado do Amazonas, pela construção da rodovia, tá? Então teve gente morrendo no seco, sem oxigênio, para que esse crime fosse adiante. Por isso que eu falo, esse povo é fascista. Eles matam seu próprio povo para levar adiante essa estrada que vai matar muito mais gente, porque ao destruir a Amazônia vai levar ao colapso climático do Brasil e não tem volta. Porque à época o ministro da Saúde, aquela pessoa que, enfim, não merece nem que o nome dele seja mencionado. Aquele militar, né? Aquela vergonha para o Exército Brasileiro, que é uma vergonha em si. E como assim? Porque não tinha estrada, não tem avião. O único meio de chegar lá é por terra. Então, é impressionante como algo impensável, um argumento inaceitável para convencer, né, a população e o IBAMA e o Congresso de que essa estrada precisa ser construída. Então, acho que isso tudo são todas as pontas que a gente está tentando aqui juntar para entender o que deu origem a esse triste, tenebroso episódio, que se desdobra em vários. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.